Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, eu sou formado em Ciências Biológicas e leciono Ciências no 9º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru. As minhas videoaulas abrangem o ensino de ciência para todos os anos do Ensino Fundamental 2, anos finais. As minhas videoaulas seguem a proposta curricular pedagógica do Amazonas e elas estão distribuídas por 4 bimestres. Assista às videoaulas e, se você gostar, deixe o seu like. E se você quiser acompanhar nossas videoaulas, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novidades no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula de hoje. Um abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo, agora para a turma do 8º ano. Vamos falar sobre o sistema Sol, Terra e Lua. Vamos pegar alguns dados sobre esse sistema e algumas outras informações. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, características e os dados com relação a esse sistema, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre a distância Terra-Sol, tá? Ela tem um valor, uma distância relativa de 149 milhões e 600 mil quilômetros, tá? Essa distância, na época, né, quando foi descoberta e tudo mais, e um pouquinho mais além, ficou conhecida como unidade astronômica. Na época, era a maior unidade que tinha de medida. Ainda não se conhecia ou não se falava em ano-luz. Hoje em dia não, hoje em dia a unidade astronômica já está em desuso, a gente fala sempre em ano-luz, tá? Mas você ainda vai encontrar muito material se referindo à unidade astronômica. Esse valor costuma ser arredondado de 149 milhões e 600 mil para 150 milhões. Nós vamos achar muito isso. Eu coloquei aqui também, olha, uma pergunta, né? Mas por que essa distância é relativa e não é uma distância exata? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que a órbita da Terra, ela é elíptica, ela não é redonda. Ela parece mais com um ovo, vamos dizer assim, tá? Ela é alongada nas pontas. E o nosso Sol, ele não está exatamente no meio disso. Ele está um pouquinho puxado para um lado. Então, esse aí já é um motivo para essa órbita não ter um valor exato. Bom, aqui está o sistema, como ele funciona. Nós vamos ver que o Sol está chegado um pouquinho mais para o lado de cá. E esse ponto onde a Terra está... Bom, aparece aí a rota dela, né? A órbita. E na órbita você vai ver 2 pontinhos vermelhos. Na verdade, ali são os pontos de maior aproximação do planeta com o Sol. E o outro ponto é o de menor aproximação do planeta, tá? Esses pontos, o de maior aproximação, ele se chama periélio. É o ponto onde a Terra está mais próxima do Sol. Ele vai medir ali 147.098.838 quilômetros. E o ponto mais afastado, o ponto onde a Terra vai estar mais afastada do Sol, vai se chamar afélio. Tá? E a definição é essa, é o ponto onde a Terra está mais distante do Sol. Essa distância é 152.092.163 quilômetros. Se você somar os dois e dividir por 2, você vai chegar no nosso valor lá de 149.600. É um valor quebradinho, eles arredondaram para 149.600, tá? Então isso aí é a média. Bom, então a gente pode dizer que a distância do Sol e Terra vai depender da onde a Terra vai estar naquele momento da sua órbita. Se ela estiver no afélio, ela já vai ter um valor correto. Se ela estiver no periélio, também. E no trânsito entre um e outro, esse valor vai variar, né? Porque as distâncias vão variar. Então, é por isso que a gente fala que aquele valor de 149 milhões e 600 é um valor relativo.
Aquilo ali é uma média, tá? Aí, em seguida a gente vai ver aqui como é que se descobriu essa distância, como se calculou essa distância Terra-Sol. Aqui nós temos uma ilustração, foi colocada uma fita. Não foi nada disso. Foi um cálculo matemático. Isso aí foi feito. Quem descobriu isso? Foram dois caras. Descobriu não, né? Quem desenvolveu esse cálculo foram dois estudiosos lá da Grécia Antiga. Isso aí ocorreu lá em 300 a.C., tá? Ou seja, muito tempo atrás. Esses estudiosos foi Aristarco e Eratóstenes. Eles foram contemporâneos, né? Eles viveram na mesma época, por volta de 300 a.C., e cada um criou um método para conseguir fazer esse cálculo. Bom, primeiro o Aristarco, né? O Aristarco, ele já tinha uma fama naquela época, ele já era uma pessoa conceituada, porque ele já tinha calculado a distância entre a Terra e a Lua. Então, se nós pensarmos assim, todos dois usaram o triângulo retângulo, né, cálculos do triângulo retângulo, para poder fazer essa triangulação e conseguir achar essa distância, né, Sol-Terra. Bom, o Aristarco ele já tinha calculado a distância entre a Terra e a Lua. Então ele já tinha ali uma das retas do nosso triângulo retângulo, a reta B, ok? É um cateto. E ele reparou também que a Lua, em determinado momento, tá, ela estava metade iluminada e metade com sombra. A gente sabe, e ele sabia na época, que o raio solar, a luz em geral, ela se propaga em linha reta. Então ele sabia que naquele momento que a Lua estava metade iluminada, metade apagada, né, vamos dizer assim, os raios solares estaria fazendo um ângulo de 90 graus. Aí nós temos ali que é o Y. Então, com esse ângulo de 90 graus, ele descobriu mais uma componente para poder fazer o cálculo dele. Baseado nisso, nesse momento, ele foi e apontou para o Sol, de alguma maneira, ou com graveto, ou com algum equipamento, e conseguiu medir esse ângulo, que seria o ângulo A, entre a Lua e o Sol, e a visão para o Sol. Com isso, ele já conseguiu os componentes suficientes para calcular essa reta C, que seria a hipotenusa, né, nesse caso. Então, ele é um cálculo muito simples, e ele conseguiu fazer isso lá em 300 AC, né? Esse foi o método que ele utilizou. O Eratóstenes, ele também já era um cara famoso na época. Ele já tinha calculado a circunferência da Terra, ele já sabia o valor da circunferência da Terra, então ele já era uma pessoa considerada. Só que ele utilizou um método um pouco diferente, ele não teve a Lua como parâmetro. Ele pegou algumas informações que já se tinha, e ele sabia que lá na cidade de Alexandria tinha um poço profundo, e que em determinado dia do ano, determinada hora, o Sol conseguia iluminar lá o fundo do poço, desse poço. Claro, ali é uma reta, esse poço estava perpendicular, né, à nossa superfície, apesar de ser curva, né, mas em um espaço pequeno a gente pode dizer que temos uma reta. Então ele já sabia que naquele momento o Sol estava vindo diretamente, fazendo um ângulo de 90 graus ali com a superfície da Terra, né? Os raios solares estavam fazendo um ângulo de 90 graus. Já tinha ele o primeiro ângulo. Depois, ele também tinha programado uma outra pessoa para ir numa cidade relativamente próxima, que ele saberia o tamanho, a distância de uma para outra. Então ele já teria, nesse caso, a segunda componente, que seria um dos catetos, uma das retas do nosso triângulo retângulo. Chegando nessa cidade, essa pessoa, nesse mesmo momento,
colocou uma estaca e mediu qual era o ângulo que a sombra, né? Ele mediu a sombra que estava fazendo essa estaca e, consequentemente, ele conseguiu medir o ângulo de inclinação em que estava vindo os raios solares. Então ele obteve aí o outro ângulo e, com essas três componentes, ele conseguiu calcular a distância para a Terra. Os dois erraram ali por pouca coisa, besteira, até porque a distância ela é relativa, né? Mas eles conseguiram fazer isso sem nenhum equipamento, sem nada, só com a cabeça, o lápis e papel. E, né, com a cabeça, muita genialidade. É até de se estranhar, porque nessa época, 300 anos antes de Cristo, Eratóstenes já sabia que a Terra era redonda, já sabia que a Terra tinha uma circunferência, mas na época lá das grandes navegações, que já é 1400, 1300, 1500, os caras já tinham medo, eles ainda tinham medo de navegar, porque eles achavam que chegava um determinado momento que acabava o planeta e havia um precipício, uma queda ali, eles iam morrer, eles ainda tinham isso na cabeça. Mas há 300 anos antes de Cristo, já se sabia que a Terra era redonda, tá? Bom, então sobre o sistema Sol-Terra, né? Basicamente a gente só tem isso aí para falar nesse momento. Então vamos falar um pouquinho sobre a Terra e a Lua, que é onde a gente vai se estender um pouquinho mais do assunto. Qual é a distância? Bom, a distância já tinha sido calculada lá pelo Aristarco, hoje comprovada por vários métodos, inclusive em voo espacial, né, em voo para a Lua. Foi colocado espelhos lá na Lua, voltado para a Terra, e a gente manda aqui um raio laser, ele retorna, e esse caminho, o tempo que ele gasta ali, é feito o cálculo em cima da velocidade da luz, e se sabe exatamente qual é a distância do Sol, da Lua e a Terra. Então descobriu-se que ela tem exatamente 384.400 quilômetros. Essa aí é a distância média. É uma distância média, eu vou falar que é uma distância relativa também. Por quê? O movimento da Lua, né, a órbita da Lua, ela sofre influência também. Sofre influência do Sol, vai sofrer influência também de outros corpos celestes. E sempre que ela passar, você vai ter aqui, a Terra aqui, a Lua, digamos que a Lua esteja aí. E sempre que ela passar nesse ponto, ela vai sofrer mais atração para a Lua. Então ela não vai ter um movimento exatamente redondo, ela vai ter uma puxadinha. Ela sempre vai puxar um pouquinho, né? Então essa distância vai acabar variando. Ou chegando mais próximo, ou chegando mais adiante, mais distante, né? Ou chegando mais próximo, quando ela estiver nesse ponto aqui, ela vai sofrer essa influência aí do Sol, ou nesse ponto que ela vai também sofrer a influência do Sol e vai se afastar da Terra, ok? Bom, o maior efeito, né, dessa órbita da Lua, já falando sobre esse movimento que a Lua faz em volta do nosso planeta, são as fases da Lua. As fases da Lua, aqui como definição, né, são estágios de iluminação de satélites durante a sua órbita em torno da Terra. Dependendo da posição que ela esteja com relação à Terra e com relação ao Sol, parte dela vai ser iluminada, parte não. E vão ocorrer, na verdade, 8 fases distintas, né? Dessas 8 fases, chamadas de fases lunares, 4 delas nós vamos dizer que são as principais. E 4 vão ser intermediárias. Muita gente não sabia que eram 8 fases. Normalmente as pessoas falam, as 4 fases da Lua, que é o que a gente mais vê.
É o que nós vemos nos calendários em geral, né? A maioria dos calendários só fala das 4 fases. E vamos estudar essas 4, as outras já fiquem sabendo que é um intermediário entre uma e outra, tá? E ela essas fases são crescente, a cheia, né, que é a lua cheia, a minguante e a lua nova. Você vai ter aí, para a gente também completar o nosso estudo, vamos falar do nome das intermediárias. Você tem a quarto minguante e a gibosa minguante. E a gibosa crescente e a quarto crescente, é o nome das outras 4 intermediárias, né? Gibosa é um termo que corresponde a corcunda, convexa. Então no quarto minguante ou no quarto crescente, ela aparece a maiorzinha, e na gibosa ela vai aparecer um pouco maior, já como quem caminha ou para a lua cheia ou para quem está saindo da lua cheia, nesse caso aí, tá? Bom, aí falando, não vai ter muito o que falar da fase, né? A lua crescente, como é que ela aparece para a gente? É somente uma faixa, aparece só uma faixa estreita, côncava, que se torna visível ali, né? Corresponde a menos da metade da fase voltada para a Terra, tá? É um sorriso de lado. Nós vamos ter também aqui a lua cheia, onde aparece ela é totalmente iluminada e bem iluminada, ela fica bem clarinha. Na lua cheia, nessa fase, né, a lua está posicionada de um lado oposto ao Sol. Digamos que o Sol esteja aí, aqui é o nosso planeta Terra, vou colocar isso aqui para ficar bonitinho, nosso planeta Terra, e a lua estaria posicionada aqui. Então ela recebe diretamente a luz do Sol e ela fica totalmente iluminada. É claro, né, se ela estiver aqui não vai ocorrer isso. Mas essa seria a posição da lua cheia, aqui ou aqui. Aí a nossa fase lua minguante, né? A fase da lua minguante é uma fase intermediária entre o quarto minguante e a lua nova. Nós não falamos do quarto minguante, nem vamos falar. Mas é uma intermediária, também funciona da mesma forma que a crescente. É uma faixa de luz só, que é iluminada. Seria o sorriso para o outro lado. E uma faixa convexa. Aí nós temos a lua nova. A lua nova já é quase que o oposto à nossa lua cheia. Como é que ela funciona? O Sol está aí, o planeta Terra está aqui e a Lua estaria aqui nessa posição. Numa posição que ela estaria recebendo toda a luz solar desse lado, mas desse lado aqui não. Mas mesmo assim ela estaria acesa. Tá? Ela aparece completa, porém é como se ela tivesse apagada. Ela vai estar mais escura do que a lua cheia, tá? Por quê? Porque ela está recebendo o Sol pelo outro lado, pela frente dela. Bom, aí para finalizar, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas e a influência que a Lua tem para eles, não só a Lua, mas o Sol, alguns astros, tá? Nós vamos ver lendas a respeito do Sol, da Lua. Tem uma lenda lá do Sol e da Lua. Na verdade, existem várias, né? Nós vamos ter algumas sabedorias, alguns saberes populares que o indígena tem. E vamos ter também alguns rituais que ocorrem apenas na lua cheia, por exemplo, ou na lua nova. São rituais indígenas, é a influência que esses corpos celestes fazem ali na mitologia e na sabedoria do indígena. Aí eu coloquei aqui como curiosidade, né? A primeira delas é que os indígenas, eles percebem que na lua nova e na lua cheia tem um aumento do número de carapanãs, de mosquito.
Então isso aí foi uma sabedoria que eles adquiriram e eles utilizam aí as fases da Lua para saber quando vai aumentar o número de Carapanã ou de mosquito, né, que é a mesma coisa. Carapanã é aqui na região norte, como se chama o mosquito, as outras regiões vão chamar de mosquito, muriçoca, isso aí. Então isso aí já seria uma sabedoria indígena. Também eles têm o costume de cortar determinadas madeiras apenas em certas luas, né? Porque eles dizem que mantém a qualidade da madeira. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas eles fazem isso com frequência e provavelmente funciona. Qual é a razão para isso? Aí teríamos que pesquisar um pouco mais para saber. Mas é mais uma sabedoria indígena. E a outra são as fases da Lua. As fases da Lua, elas influenciam na pesca, na agricultura. Isso aí o indígena sabe, o pescador local também sabe, o pescador artesanal e até o profissional mesmo. Mas a gente vê isso mais com o indígena e com o pescador local. O pescador local sabe que em determinada lua o peixe não vem para cima, o peixe fica lá embaixo porque está muito iluminado, no caso da lua cheia. Quando não tem lua nenhuma, tem determinados peixes que não sobem, eles não conseguem pescar. Então isso aí é uma sabedoria que foi adquirida pelos indígenas, provavelmente, mas o pescador artesanal também sabe. E chegamos aqui ao nosso checkpoint. Eu aviso a vocês que esse vídeo ainda vai ter o checkpoint, mas os próximos não vão ter. Isso aí vai passar a ser uma atividade, tá? Para quando vocês estiverem assistindo o vídeo, com o caderninho na mão e o lápis, e vocês vão anotando os pontos importantes. Então eu estou colocando esse aqui, que é para vocês começarem a fazer esse tipo, ver como faz e fazer esse tipo de anotação, tá? É como se fosse um resumo. Você vai fazer frases sempre que se falar alguma coisa importante. Lá no meu texto falou um pouquinho sobre essa interação, né? Sol, Lua, Terra, que se trata de interações desses corpos celestes. Então, outro dado que veio é que a distância média entre o Sol e a Terra é de 149.600.000. Isso aí pode ser uma pergunta de prova. Sempre que você achar que aquele texto que foi falado pelo professor, aquele momento, aquela figura é importante, porque aquilo ali pode virar uma questão de prova, você vai anotar, tá? Como se fosse uma coisa importante. Esse é o checkpoint que eu costumo fazer. Aí a outra foi, a distância varia, né? Outra informação bem importante, que a distância Terra e Sol, ela varia, vai depender do local que a Terra vai estar na sua órbita. Também uma informação importante, que a menor distância vai estar no periélio, que é aquele ponto aonde a Terra está mais próxima do Sol. E a maior distância vai estar no afélio, aquele pontinho aonde a distância aqui é bem maior. Outro ponto que eu destaquei é que foi Aristarco e Eratóstenes, em 300 anos antes de Cristo, eles foram os primeiros a calcular essa distância entre o Sol e a Terra. Coloquei também que os dois utilizaram, achei uma informação importante, que os dois utilizaram cálculos do triângulo retângulo para resolver esse problema, para fazer esse cálculo. Pode cair uma pergunta do tipo, como eles conseguiram? Que tipo de figura na matemática eles utilizaram para fazer esse cálculo? Aí, continuando o nosso checkpoint, descobrimos que a distância entre a Terra e a Lua é de 384.400. Eu poderia até colocar mais informações, mas já foi dito lá que poderia colocar aqui, por exemplo, mais um ponto falando que quem descobriu essa distância pela primeira vez, quem calculou, foi Aristarco.
não coloquei nesse checkpoint, tá? Isso aí vai depender de aluno para aluno, vai depender da visão que o aluno tiver e que ele achar que ele tem que colocar. Ela se trata de estágio de iluminação. É aquela quantidade de luz solar que bate na nossa Lua e é refletida para a Terra. E ela ali, eu poderia colocar também mais um ponto dizendo que ela vai sofrer a influência também da sombra, né? Dependendo da sombra que a Terra esteja fazendo na Lua, ela vai estar numa fase, dependendo do ponto aonde ela esteja ali na órbita. Mas não coloquei só que vimos que as fases da Lua se trata de estágios de iluminação desse satélite. Achei importante colocar que nós vimos que existe 8 fases. Normalmente a gente fala que são 4, mas são 8. 4 são principais e 4 são intermediárias. E que é o nome das principais: crescente, cheia, minguante e nova. E o nome, coloquei também que o nome das intermediárias é quarto crescente, gibosa crescente, quarto minguante, gibosa minguante. E por último eu coloquei sobre os indígenas, tá? Olha, aprendemos que os povos indígenas da Amazônia também possuem sabedorias e lendas relacionadas com a Lua. Não só com a Lua, mas com outros astros. E aqui eu termino no meu checkpoint. Então eu vou querer que vocês façam isso para o próximo vídeo. Eu sempre vou fazer dessa maneira. Vou preparar o vídeo e vocês vão fazendo, vão anotando esses pontos importantes. O que vocês acharam importante, o que vocês, dentro da imaginação de vocês, pode virar uma pergunta de prova. Isso aí é muito interessante você fazer dessa maneira, porque depois você pega esse checkpoint e começa a ler, porque ele vai ter uma ordem cronológica. Na medida que você vai vendo, você vai colocando. E depois você, ao ler, você lembra do vídeo todo, na sequência correta. Tá? É uma maneira de estudar muito boa, muito fácil e vai ajudar bastante. Depois eu vou preparar uma atividade com relação a esse material. Vou postar um videozinho pequeno falando dessa atividade, vou falar em sala de aula também, mas vou postar um vídeo falando dessa atividade, como a gente vai poder fazer, se for uma atividade onde a gente vai ter um material, que material utilizar, ok? Sempre vou fazer isso. Um vídeo vai gerar uma atividade, vocês vão ter que fazer um checkpoint e uma atividade que vai ser proposta, ok? E por hoje, ou por esse vídeo, a gente se encerra aqui. Então, fiquem bem e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.